onde está a justiça de Deus? Bom, André, a pergunta que o Luan nos manda lá do estado de Goiás é uma pergunta que a própria Bíblia faz, né? Quem lê alguns textos da Bíblia, particularmente, vale a pena ler o Salmo 73, que vai apresentar exatamente esse questionamento, aquele salmo ligado a Asaf, né, que apresenta a dúvida exatamente porque o salmista vê um ímpio, perverso, mau, prosperando enquanto ele se sente em desvantagem numa situação de dificuldade. O que acontece? A Bíblia vai nos mostrar que, em primeiro lugar, esse mundo que não está sintonizado com os princípios de Deus, de fato, vai apresentar essa realidade muitas vezes. Quanto mais uma sociedade é injusta e desequilibrada em termos de princípios adequados para a vida em comunidade, vai ficar claro que quem vai ganhar dinheiro é quem faz mais coisas equivocadas. Então, pessoas que exploram, por exemplo, o comércio ligado à sexualidade, à pornografia, a drogas, tráfico de armas, tudo isso. Por que as pessoas vão atrás disso? Porque isso dá muito retorno. Então, existe muita gente injusta e perversa, e essas pessoas aparentemente estão bem de vida. E há muitas pessoas honestas, justas, que até não querem entrar em certas coisas porque elas sabem que tem conflitos morais com isso, e elas não entram nessa postura que muita gente não vê problema e acaba tendo dificuldades pessoais, inclusive financeiras. Agora, o que Deus está fazendo nesse processo? A Bíblia diz que Deus é paciente e Ele aguarda o posicionamento das pessoas, porque se Ele fosse agir com a sua justiça apenas, Ele exterminaria, todo mundo aí que está agindo de uma maneira a ofender a sua justiça, a sua santidade. Deus aguarda, Deus dá oportunidade, e essas pessoas parecem bem, mas parecem bem agora. Daqui a pouco a gente vai ver o resultado disso. A injustiça parece triunfar, mas por pouco tempo. E a Bíblia deixa bem claro. Daí a gente deve entender quando alguém fala, por exemplo, sobre condenação eterna, sobre inferno. Mas que absurdo, como é que pode? Depois de você ver tanta gente comprometida a fazer a maldade sem se importar com isso, a gente vai entender por que é que a Bíblia fala da manifestação da justiça plena de Deus. Aqueles que persistirem na maldade e não querem se voltar para Deus nem se arrependem, certamente vão enfrentar uma justiça plena, e essa justiça se manifestará na eternidade. Temos agora a pergunta da Melissa, de Santa Catarina. Ela ficou muito triste quando soube que um grande defensor dos valores familiares foi pego em adultério com uma menor de idade. E ela já ouviu muitos casos como esses, professor Sayão. Aí fica a questão, será que defender valores cristãos e condenar a imoralidade é, na realidade, uma grande hipocrisia, já que é praticamente impossível seguir o padrão bíblico? Bom, vamos aí considerar a pergunta da Melissa. A gente deve ter uma sensibilidade para a sua situação. E de fato, quando você vê uma pessoa defendendo valores e essa pessoa age de maneira contraditória, isso, claro, é desanimador e é frustrante. Mas o que a gente tem que considerar? São duas coisas. Primeiro, o fato de muita gente se revoltar e questionar, e dizer que aquela atitude foi hipócrita, já está dizendo para a gente que aquelas pessoas estão dizendo que aqueles valores fazem sentido. Ninguém vai falar, olha, o ladrão parou de roubar, ele é hipócrita. Como é que ele é ladrão e não rouba? Mas quando alguém faz o bem e age de maneira contrária, a gente reage porque a gente diz, olha, se esperava dessa pessoa uma atitude de justiça, E isso é interessante e também aponta para nós para uma realidade que a gente tem que entender, que precisa ser percebida a partir da leitura da Bíblia. A Bíblia nunca sugeriu que os indivíduos que aparecem na história da ação de Deus no mundo, que essas pessoas fossem pessoas assim de altíssimo padrão, Quando a gente vê pessoas assim como Salomão, como Davi,
Moisés e até mesmo no Novo Testamento, Paulo, Pedro. A gente vê esse pessoal, André, ter cada falha assim, né? Que a gente parece que lê, mas não presta atenção. Então a gente não pode confundir o padrão de Deus com o comportamento humano. Sempre vai existir gente que falha, que erra. E aliás, às vezes eu acho que o pessoal até pega pesado demais, porque o indivíduo, vamos dizer, ele teve uma postura de defender uma verdade X, ele é contra o roubo, né? E a vida toda ele foi contra o roubo e teve uma postura, vamos dizer, compatível com isso. Um belo dia ele teve um problema lá, que ele cometeu um erro, ele estava numa situação difícil e se aproveitou de uma situação. Aí as pessoas vão dizer, tá vendo? Tudo que a pessoa falou contra o roubo é bobagem porque um dia ele roubou na vida. Tudo que ele falou contra o adultério está errado porque um dia ele adulterou na vida. Mas espera aí, isso é um absurdo, né? Nós não podemos. Por que você elege a falha do indivíduo que acontece uma vez na vida como padrão de referência da realidade? Isso não tem o mínimo sentido. Quer dizer que ele resistiu, ele fez correto a vida toda, um dia ele falhou. Isso não invalida o princípio. Porque uma pessoa que estava lá no governo se apropriou dos bens dos cidadãos ilicitamente, quer dizer que agora então o roubar se torna padrão? De jeito nenhum, né? Mesmo que o padrão bíblico nas diversas áreas seja difícil, vai ser, porque o ser humano é pecador, né? Todo mundo é doente, todo mundo precisa do mesmo remédio. De modo nenhum a gente tem o direito de abrir mão da justiça, da verdade e do padrão bíblico por causa da falha das pessoas. A Bíblia completa, ela mostra o padrão, mostra a fragilidade humana e mostra a possibilidade de perdão e de recuperação, inclusive para quem falha, às vezes de uma maneira que a gente nunca poderia imaginar. O Gilberto de Alagoas quer entender como nós cristãos podemos apresentar o cristianismo como solução para o mundo se não conseguimos resolver nem mesmo os nossos problemas. Será que isso quer dizer que o cristianismo não funciona? Pois é, André, vamos pensar aí sobre a pergunta do Gilberto, né? Às vezes, quando a gente olha para a realidade da igreja, a gente tem um pressuposto que é um pressuposto equivocado. A impressão que o pessoal tem é o seguinte, que as pessoas da igreja tiveram uma experiência de fé muito forte e agora eles viraram pessoas diferentes. Eles se tornaram uma espécie de super indivíduos, né, de Deus, e que as pessoas dentro dessa realidade da igreja, elas se tornam quase que infalíveis, elas se tornaram, vamos dizer, quase perfeitas. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso mundo é como se fosse, né, um grupo aí de leprosos, de cancerosos, de doentes quase terminais, que chegam diante de Deus recebendo o Evangelho e eles são curados, são tratados, mas eles têm muitos problemas. Não é porque o sujeito teve uma experiência forte, ele não passou pela ressurreição ainda. Então, a vida das pessoas dentro da igreja será cheia de problemas e dificuldades. André, eu acho que tudo isso, sabe o que é? Falta de ler a Bíblia. Quando você lê o livro de Atos, quando você lê as cartas de Paulo, as cartas do Novo Testamento, você vê que era um problema atrás do outro. Então, ninguém pode achar que é uma ideia não bíblica, que as pessoas que estão numa relação de sintonia com a fé, que elas se tornaram imunes aos problemas humanos. A diferença é que agora a gente tem uma coisa nova que começou em nós, através do Evangelho. Nós temos o Espírito de Deus e nós temos princípios que ajudam a evitar problemas grosseiros e que nos ajudam a passar o remédio quando a coisa se complica. Então, não é verdade, né, que a gente, vendo problemas dentro do cristianismo, a gente invalida o valor do cristianismo. A gente perceberia o valor poderoso e terapêutico do cristianismo se ele fosse totalmente tirado da história. Se fosse tirado totalmente da história da Europa, a gente ia ver o quê? O sujeito dando machadada na cabeça do outro, arrebentando as pessoas, abandonando crianças recém-nascidas no meio da estrada, né? Nós veríamos a barbárie humana que se manifesta numa realidade onde não há qualquer presença das ideias cristãs na sociedade. Então, não podemos pensar dessa maneira.